A Memima é uma plataforma onde você pode encontrar mulheres mais velhas, bonitas e bem-sucedidas que querem se relacionar com você. Clica no link que eu tô deixando na descrição. Falando no Vasco, acho que é o confronto assim, mais desigual. O Vasco vai passar com facilidade no Nova Iguaçu. Eu não acho. Eu acho que vai. Eu não Acho acho. que vai sim, o Vasco vai atropelar. Você Ontem, acha, a Sérgio? Portuguesa não estava mal. A Portuguesa acho que estava em sexto ou sétimo. O Vasco tirou a Portuguesa para infantil, juvenil. Foi 4-0 com facilidade. Mas eu vai acho que a passar. Portuguesa meio que tirou o pé, porque como o Boa Vista tinha chegado do Bangu, ela já tava classificada pra Taça Rio. Ah, eu acho que Não, não. tirou. Eu acho que não. Tirou o pé, não. Não tirou o pé. A Portuguesa até começou o jogo bem. A gente Ganhar do acompanhou Mas aqui. assim, o Nova Iguaçu não perdeu pra nenhum grande. Sempre é Ganhar do Grande vitrine. é bom, mano. Sempre é vitrine e o Nova Iguaçu não aguenta. Mas o Vasco Nova não Iguaçu, tem aqui, mas o não, Nova acho. Iguaçu, o único time que o Vasco perdeu um jogo no ano, foi pro Nova Iguaçu. Ah, mas um jogo totalmente esquisito e garfado, né? Não, Um foi jogo bem, totalmente foi bem esquisito e garfado. garfado. Aquilo foi, teve... Entendeu? Golear o- Então, assim, o Vasco vai golear o Nova Iguaçu, pô. Se não for no primeiro jogo, é no segundo. Não, E se tem que for ser logo no no- primeiro, né? Porque, Se for não, logo no no segundo. primeiro, segundo. acaba o confronto, entendeu? Cara, Pra- o Nova Iguaçu Não, eu acho que o Vasco O Nova passa. Iguaçu chegou titulando, mano. Já vai jogar relaxado. Porque, cara, pra final, o Nova Iguaçu nunca chegou às finais. Nunca chegou às finais. Não, mas se você parar pra analisar, o Nova Iguaçu vai dar muito mais atenção pro Internacional do que pro Vasco, em relação financeira. O Campeonato Carioca não paga. Gente, o Fluminense foi campeão ano passado, até agora não recebeu um tostão do título do Carioca ano passado. Não vai receber. O Nova Iguaçu, se passar de fase com o Internacional, é 2 milhões, cara. O que é 2 milhões no cofre do Nova Iguaçu hoje? Hein, Sérgio? O que é 2 milhões no cofre do Nova Iguaçu hoje? Não é nada? É grana, é Não, grana. então, sim, eu estou dizendo, o Nova Iguaçu hoje vai priorizar muito mais o Internacional do que o Vasco. É, exatamente. Vamos falar. Porque no Carioca o Nova Iguaçu não vai ganhar dinheiro, cara. Muito feio, porque, cara, é o que a gente tá falando aqui de elenco. Porra, as finais tem que ser os 4 grandes. Tem que ser. Não, tem que ser. Cara, igual, tem que ser. vamos lá. A gente caminha, pra mim. Mas pra uma se você possível parar pra final, analisar- Pra mim, pra uma possível final. Pra mim é Flamengo e Vasco. Uma possível final. Ah, cara, Hoje, com o futebol. eu não do consigo, Fluminense- eu não cravo o Flamengo, Não, Flamengo Fluminense, não, Flamengo o Fluminense é muito classificado. complicado. Cara, a gente É não clássico, tá, é clássico. A gente não tá tirando o É Fluminense da clássico. merda, pô. O Fluminense É. é difícil. Mas o Flamengo e o Fluminense, hoje o Flamengo pra mim joga melhor. Pra você, Sérgio. É muito O sólido. Flamengo pra mim hoje joga melhor. É o time mais sólido. Pra mim, O Flamengo hoje é o melhor time hoje do Carioca, disparado. O Flamengo tá levando um gol do Se campeonato. não do Brasil, cara. O Flamengo hoje, se não, é o melhor Cara, time do o Brasil. Flamengo tá levando um gol do brasileiro. O Flamengo jogando muito bem hoje, disparado, e mudou o estilo de jogo dele. O Tite adequou. O Tite é aquilo, né, cara? É um treinador, quando ele acerta o padrão de jogo defensivamente, esquece. O time Mas dele isso não que ele sofre- faz não todos os sofre times gol. dele. É. Todo o time dele faz isso. A seleção também foi assim. Ele acerta a difícil defesa sofrer gol. primeiro. Ele acerta e ofensivamente o Flamengo vai por osmose, mano. É normal. Os caras É. ali, naturalmente, eles vão fazer gol, porque eles são realmente diferentes Sim. dos outros times. E também tem uma parada interessante, né? Esse ano completa 100 anos da luta histórica do Vasco aí, com a questão do racismo. O Vasco foi pioneiro nisso. Pô, maneiro, eu não sabia Completa dessa 100 anos história. esse ano. Então, assim, o Vasco vai fazer uma carga total. Acho que nem a própria torcida se atentou nisso ainda. Nessa luta desde que completa 100 anos. 100 anos agora. Então, imagina uma final do Vasco contra o Flamengo, quanto que isso não pesaria para eles. Eu É. vejo muito o Vascaíno também falando que quer enfrentar o Fluminense, até porque tem dois fatores nisso aí. É o Maracanã. Duas questões pesam muito. Três, né? A questão do centenário. Pro Fluminense que tá pesando, do Vascaíno querer enfrentar, é que o Fluminense agora cismou que é a segunda força do Rio, por ter ganhado uma Libertadores. Na cabeça tricolor, tem muitos tricolor na live aí que acompanha a gente. Eles vão achar que eles são maiores que o Vasco, sendo que o Fluminense continua para mim sendo a ralé ali do Rio de Janeiro, é a quarta força disparada. Mas na cabeça deles já são a segunda força. Então quer esse embate com o Vasco também. E o Vasco tem outra questão que é com o Flamengo, que não ganha a final do Flamengo desde 80, né? Não, o Vasco não ganha, o Vasco não Desde ganha 80, uma final desde- desde 89, 80, Desde 88, 88, gol do Cocada. Gol do Cocada. Então, Exatamente. assim, de lá pra cá, nem final de turno o Vasco ganhou do Não, o Flamengo. Vasco acho que tem Já teve, 13 ou acho que- 12 vices. Acho que são 7 finais de lá pra cá. Ou mais. Não, fora as taças. Fora as taças. São 7 finais de Carioca, fora a Taça Guanabara Taça Rio. São 12, eu Fora acho. 12 ou 13. a Copa do Brasil. 2006. Então, é. assim, acumulou muito vice. Sim, E isso sim, pro verdade. Tem muito torcedor do Vasco que não viu o Vasco ganhar uma final em cima do Flamengo. Não, e o Flamengo, ele tem mais vices na história do que o Vasco, no geral. Sim. Mas no confronto direto, o Flamengo ganha disparado do Vasco. É uma tá. coisa muito louca. A gente já vai ler o seu superchat já, tá? E- Mas o Fluminense também vai dar vida, tá? Porque o Fluminense quer ser tricampeão, mano. O Fluminense quer ser tricampeão carioca. O Fluminense vai dar vida contra o Flamengo. Então, mas o que o Sérgio estava falando, Não, eu entendi o ponto de vista do Vasco querer enfrentar o adversário e tal, mas assim, eu tô falando do clássico Flamengo e Fluminense, que, pô, é o que a gente tá falando. Vasco e Nova Iguaçu, com todo respeito ao Nova Iguaçu, que eu espero que vá longe nas finais, na Copa do Brasil, não tem como passar. O Vasco já tá na final. eu acho que o Vasco passa O também. Vasco já tá na final. Fluminense e Flamengo que é o jogo. Que é o jogo maneiro. E aí, a gente tá. Foi a pergunta que eu fiz no início. Quem vocês acham melhor? O Flamengo tá melhor. Mas o Fluminense vai dar vida. Porque Iguala, o Fluminense quer iguala, ser tricampeão. E assim, com certeza a gente vai ter uma final de alto nível, cara. Com certeza. Porque o Ramon diz, mesmo com o Vasco com um time
assim, meio suspeito o time do Vasco. Porra, é muito jogador que a gente não sabe se vai dar certo ou não. Esse Galdames, esses Forras, é muito jogador de aposta ainda. Mas, cara, vai ser uma final qualificada. Só que eu acho que o Flamengo ainda é um candidato a ser campeão carioca, tranquilo. Então, eu penso o seguinte, cara, os dois lados têm essa disputa aí feroz. O Fluminense, ele tá em alta em relação ao Flamengo. Por mais que o Fluminense nos últimos 3 jogos venha de 2 derrotas ou empate, por mais que o Fluminense venha de 2 derrotas ou empate, se você pegar, o Fluminense ganhou 2 títulos cariocas em cima do Flamengo, sendo que ano passado o Flamengo tinha vencido o primeiro jogo por 2-0 e o Fluminense virou o jogo para 4-1. 4-1. Num baile do Marcelo, inclusive, fez um golaço. Então, assim, a gente fala muito dessa questão e o Fluminense tá com essa falada, vamos pegar o Flamengo, a gente quer eliminar porque é o maior rival do Fluminense, é o Flamengo. Só que no time do Flamengo, o Flamengo não engole o Fluminense por causa dessas 2 derrotas. Então, assim, vai ser meio que uma final antecipada ali, esse Fla-Flu. Eu acho que vai ser um jogo muito quente, cara. E, assim, eu me preocupo com a questão da arbitragem, porque os árbitros de Rio são muito ruins, cara. Muito ruins. Vai atrapalhar muito o jogo. Mas, assim, eu acho que vai ser um jogo muito quente. Concordo com vocês em relação ao Vasco. Só que eu acho que pro torcedor do Vasco, eles preferem pegar mais o Fluminense do que o Flamengo, na final. Além dos pontos que você tocou, tem um ponto que é pouco falado, mas que, sim, é muita briga política que envolve os torcedores, que é o lado da arquibancada do Maracanã. O Vasco, ele terminou na frente do Fluminense na campanha. Então, se a final for Fluminense e Vasco, os 2 jogos são no Maracanã, o segundo jogo da final, o Vasco vai ser o mandante. E o Vasco vai querer ficar do lado sul do Maracanã, que é o que a torcida do Fluminense assumiu como dela. Cara, isso vai dar uma treta política, se a final for... Pô, diretorias vão querer intervir, porque tá previsto. Pô, foi mal. E tem uma parada também que eu não lembro de uma final de Vasco e Fluminense no Carioca. Eu lembro. Teve 2003, aquele do Léo Lima, aquele cruza de letra Então, e mas gol há do quanto Souza. tempo tem isso? 2003, eu acho. 2003. A gente consegue lembrar de Botafogo e Flamengo, Flamengo e Fluminense. Ó, 2004 Botafogo Flamengo e e Vasco, Vasco. Botafogo e Fluminense. 2, 3 anos. 2004 foi Flamengo e Foram 3 Vasco. anos. 2005 foi, acho que foi Botafogo e... 2005 foi Fla-Flu. Não, Fluminense Volta Redonda. Fluminense Volta Redonda. Lembra de 2010 pra cá, pô. Não, Tô falando 2006. recente, tô falando Não, 2006 Botafogo e Madureira. Falar de 2003, a gente tá falando mais de 20 anos, pô, é absurdo. Não, 2010 ó, pra cá, 2007, tava falando que 2007, 8 e 9 foi Flamengo e Botafogo. 2010 o Botafogo ganhou as Não, 2 mas muito taças. tempo, mesmo assim, a final que você tá falando é no mínimo de 2004 pra baixo. No mínimo. Porque 2005 em diante não é. Nós 11 tá foi falando Flamengo aí- e Vasco, 12 foi Vasco. Nós 12, estamos falando de 20 anos. 12 foi Vasco e Fluminense. Nós De estamos... dois- de 12 foi Vasco e 2010, Fluminense. 2010 a 2020, eu acho que o Botafogo foi o que mais figurou nas finais. E Flamengo também. Sim, na minha cabeça. Flamengo Assim, que eu também. lembro. Porque. O Fluminense também. Não. Flamengo Ó, e Botafogo. porque eu lembro Flamengo e que o Botafogo foi 2007, Não, 2008, 2010 pra frente. 2009. 2010 o Botafogo ganhou as 2 taças. 2010. Não Botafogo teve final foi do Carioca. 2012. Contra o Fluminense, perdeu perdeu lá no. Não, na Botafogo- Redonda. Foi, Não, pô. Flamengo, Não. Fluminense e Vasco 2012 não foi em Fluminense. 2012, não. Foi. Aqui, cara. Não. Vamos parar de Foi falar. Fluminense e Botafogo, tá aí, pô. Vamos Parar de falar o quê? Não tem o que falar. Não, A não. última Ah, final... foi a goleada, Já foi. tive. A Depois o última- Botafogo se Não, vingou em não tem 2013. A última final entre Vasco e Fluminense tem mais de 20 anos. Foi acabou. 2003, foi Isso é 2003. fato. Se alguém tiver na live aí e quiser corrigir, Foi pode falar. 2003, foi 2003. Não tem o que falar, não. Não tem achismo, não. A verdade é essa. Então, assim, um clássico grande como esse ficar mais de 20 anos sem final é absurdo, pô. Não, foi É um 2003. absurdo. é Foi isso mesmo. 2003, foi isso mesmo. Ah. Não tem essa, Foi não. aquele que o Léo Lima cruzou de letra e o 2012 Souza foi fez o gol. o time do Fred, que goleou o Botafogo. Foi, Eu e lembro o disso. Botafogo deu o troco em 2013 com o Rafael Marques. Com o Rafael Marques e o time É. do Sidorf. Isso, Então, assim, que foi Volta é a Redonda. final dos grandes que há mais tempo está sem ser disputada. E eu acho que também os caras também devem sentir por isso. Principalmente o Vasco, pô. Principalmente o Vasco, porque se não tá tendo final, é porque o Vasco não tá chegando. Se você pegar É. dos últimos cariocas aí, o time que teve uma participação menor em finais foi o Vasco, pô. É, porque se Pode você pegar esse pegar... recorte de 20 anos. Não, Foi o Vasco. Não, mas Pô, se você não. pegar o recorde de 10 anos também, pô. Não, mas... Vasco Tem coerência porque o Vasco disputa o Série B. Não, mas se você pegar... diversas vezes. Mas em Não, tô falando do 2017... Carioca. Não, tô Carioca- falando, os times eram muito fracos, cara. Muito Não, fracos. mas aqui, desde 2017, a maioria das finais é Flamengo e Fluminense. Só em 2 que não foi. Não, 2018 foi o Botafogo com gol do Carly, Botafogo e que o Botafogo ganhou o título nos pênaltis, e 2019 o Flamengo ganhou do Fluminense, do Vasco. Os 2 jogos na final. De 2020, 21, 22, 23 foi Flamengo e Fluminense. Então, e aí? E agora não vai ser Flamengo e Fluminense. Agora eu acho que Não vai ser. Mas, Vai ser cara, em 2019. Mas Mas realmente, Vasco e Fluminense em 2003, cara. a última eu final. acho final. que de 2003. nível de time, de futebol jogado, essa vai ser uma das melhores finais do Carioca. Assim, tirando o Nova Iguaçu, mas falando do Fluminense, do Vasco e do Flamengo. O Flamengo já tem um time consolidado. O Fluminense também já tem um time consolidado. O Vasco tá montando um timezinho, mas, pô, o esquema de jogo do Ramondinho já tá legal.
Então, assim, dos últimos anos, eu acho que vai ser a final carioca vai ser uma das melhores. Eu acredito que seja.